Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, número 90. Livro dos Salmos, número 90. Alguns versículos, não sei se nós vamos conseguir falar todo o Salmo, mas pelo menos alguns eu quero que a gente discorra. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como a erva que nasce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vãos passam na indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 60, 70. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Somente até aqui, meus irmãos. O Senhor tem assentado há vários dias esse salmo, devido a algumas coisas que nós temos passado na vida, né? E todas as vezes que nós passamos por alguma perda, nós temos essas reflexões a respeito da vida. E aí nós pensamos sempre como é a vida, até onde a vida vai, como é a nossa segurança. E esse salmo tem acalentado a minha alma. É importante nós sempre que vamos ler um salmo, ter em mente que o salmo é algo muito difícil de se datar. Então, todas as vezes que vamos ler o salmo, nós precisamos estar muito mais presos ao texto do que ao contexto em si. Esse salmo ele tem por autor, segundo a tradição, Moisés. E se nós formos observar, foi um salmo que foi muito usado numa questão litúrgica, que eram os cultos provavelmente do pós-exílio no templo, quando eles começaram a juntar os salmos para fazer parte do culto de uma forma mais sistemática. Então, o salmo em si tem aquilo que o pastor falou no começo. Você vai dizer, não sei como orar. O salmo é uma oração. Esse salmo que nós vamos refletir, ele é uma oração de Moisés. Então, você precisa entender que os salmos, ele tem salmos de louvor, ele tem salmos de gratidão, ele tem salmos de lamentações. E aí, o que nós precisamos fazer com ele? Eu não sei como orar. Então, se você está naquele dia de lamento, pegue um salmo de lamentação, leia orando e fale com Deus deste salmo. Porque o lamento da Bíblia não é um lamento de reclamação, é um lamento com esperança, que sabe da realidade que se vive, mas já está, pela sua fé, crendo que Deus vai intervir na sua vida. Então, faça isso. Procure um salmo de gratidão, se você quer agradecer pelo ano que Deus lhe deu. Se você está num momento difícil de lamento, procure um salmo de lamentação. Se você quer, passando por um momento difícil e acha que as pessoas estão à sua volta lhe cercando, leia um salmo onde o salmista é vencedor por diversas adversidades. Então, faça isso. Mas a dificuldade que nós temos por meio do salmo é exatamente entender como é que estas orações se tornam aquilo que é a palavra de Deus. Eu poderia diminuir o salmo e dizer, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é uma simples oração de alguém que conhecia Deus.
Mas nós entendemos que Deus inspirou homens a orar e deixar registrado, a fim de nos instruir como nós podemos conversar com o nosso Deus. Às vezes nós não temos palavras corretas, mas o salmista ensina. Aí você vai dizer, meu irmão, mas eu vou orar com essa formalidade toda. Então não tem problema, pega uma linguagem de hoje. Ele tira a formalidade do texto e a gente consegue usar a Bíblia com a mesma inspiração que Deus vai nos dando. Então, sempre que você for lê-lo, você precisa ler dessa forma, acreditando que Deus quer falar por meio do Salmo e que era algo que fazia parte da vida diária deles. Não é algo desassociado da sua vida diária, não é algo do campo das ideias. Ele não estava simplesmente contemplando a Deus distante, ele estava falando de alguém que ele conhecia. Então o salmista vai começar esse salmo dizendo: o Senhor, tu tens sido nosso abrigo. Antes que se originasse os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Perceba que ele está demonstrando esse abrigo pelo qual o povo de Israel enxerga em Deus. Porque ele vai dar, no discorrer do Salmo, toda essa certeza da nossa insegurança com a vida, a nossa brevidade de existência. E por isso ele vai dizer nesses versículos a respeito da eternidade de Deus. Então, como é que o homem continua existindo? A partir da segurança que Deus nos dá para nos manter existindo. E por isso ele já começa dizendo: o Senhor é o soberano que nos mantém sustentado em ti, porque és um refúgio, ou habitação, ou lugar onde nós nos escondemos, ou nos amparamos, ou onde estamos abrigados das adversidades da vida. Então, é claro que se nós formos olhar para a perspectiva de Moisés, nós vamos perceber que Moisés passou por tantos problemas conduzindo aquele povo, e a incerteza da promessa era muito clara. Os problemas que se acometiam todos os dias era nítido. Um dia nós precisávamos de pão, então vamos orar, Deus manda o maná. No outro dia o pão já não serve mais, nós vamos orar, Deus manda cordonizes. Daqui a pouco o povo está dizendo que quer voltar para o Egito para comer o repolho, e aí? Como é que Deus vai cumprir isso? Como é que nós vamos continuar sendo o povo de Deus dentro desses padrões de insatisfação? Então o que é que nós podemos olhar? Olhar para a eternidade de Deus e dizer: Senhor, se não é o Senhor para nos manter, nós mesmos não conseguiríamos permanecer, nós mesmos nunca conseguiríamos continuar. Então tudo que nós podemos perceber é entender que a continuidade, principalmente não só dos nossos filhos, mas da permanência de estar na presença de Deus, vem de encontrar em Deus o nosso refúgio. E aí precisa ficar claro para nós, porque todas as vezes que nós vamos apontar o nosso refúgio, é na hora do problema e na hora da adversidade. É onde o momento que nós vamos descrever aonde estamos abrigados, aonde estamos amparados. Quando nós temos uma pessoa que é o nosso amparo, nós recorremos a ela no momento da dificuldade. E aí nós vamos lá, talvez, não para pedir uma ajuda financeira ou qualquer outra coisa, mas alguém para lhe abraçar e dizer: entendo o que você está passando, estou com você. E isso daqui nada mais reflete do que a oração de alguém que é humilde e reconhece a sua insuficiência, e vai buscar o amparo num Deus que é autoexistente, que é capaz de compartilhar conosco a vida. E com isso nós não nos desmotivamos na adversidade. E o refúgio encontrado em Deus nos faz com quê? Nos faz que nós possamos continuar firmes. Eu pergunto para vocês, talvez este foi um ano que se finda, que nós, pelo que passamos lá atrás, talvez não estaríamos aqui hoje. Nesse ano, não vou muito longe. Às vezes você diria assim: poxa, não vou conseguir passar por isso.
Mas Deus, por ser o nosso refúgio, nos amparou e nos trouxe até aqui. E o que Ele vai fazer de uma forma mais majestosa, Ele vai comparar isto a essa questão de criação, que Ele vai dizer, era muito antes que se originasse e formasse o universo, a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele vai deixar muito claro essa questão de que para Deus não existe limite de tempo. Para Deus não existe contagem, como nós contamos anos, dias e entre outras coisas. Deus é muito antes da existência. E isso dá para nós a certeza de que é Ele que mantém existindo. E dá uma certeza de que Deus é um produto da nossa imaginação. Ou Deus é alguém criado segundo a nossa perspectiva de um Deus. Criamos um Deus de uma forma que nós queremos. Não, Ele está dizendo, olha, Ele foi a causa da existência de todas as coisas. Então não somos nós. Perceba como a oração de Moisés, ela modifica a nossa oração. Em vez de nós termos essa visão nossa, nós temos uma visão de Deus. A nossa visão, ela precisa ser muito diminuída, e não essa visão soberba. Quando ele dá sequência no texto, ele vai dizer assim, olha, tu reduzes o homem ao pó, afirmando, retorne ao pó, filhos dos homens. Alguns estudiosos vão dizer que ele vai ter em mente aqui o capítulo de Gênesis, do 1 ao 3, e provavelmente aqui está se lembrando da queda do homem, de que Deus cria o homem, e essa consequência do pecado é esse voltar ao pó. E é exatamente isso que nos aproxima de Deus, é enxergar a nossa insignificância, é aproximar-se de Deus, não na nossa maior inteligência, não na nossa capacidade de dizer, não, irmão, agora eu tenho um nível disciplinar tão elevado de oração, que agora eu consigo me aproximar de Deus, sim. Agora, depois dessa oração, pastor Fernando, eu contei os minutos, dá para segurar a semana sem orar. Do nível do irmão de orar, não preciso mais orar essa semana, estou abastecido. Na verdade, o que é isso? É exatamente a falta de compreensão da nossa limitação. É entender que porque nós somos como estes, que voltarão ao pó, nós precisamos diariamente do sustento de Deus, do abrigo, do refúgio, do amparo, daquele que nos mantém firmes, não somente existindo, mas continuar crendo em Deus. Isso faz com que eu tenha uma correta perspectiva, uma visão a meu respeito. Eu olho para mim e oro, por quê? Porque eu preciso dele. Quando eu deixo de orar, não é que você está dizendo isso claramente, mas é que você está mostrando uma independência. Você está dizendo assim, olha, eu preciso tomar uma decisão amanhã, mas eu não preciso orar porque eu já sei o que fazer. Nossa, eu vou falar para você, Deus te abençoe. Precisamos ter esta dependência de ir diante de Deus e dizer, Senhor, eu tenho algo para decidir amanhã, e eu gostaria que o Senhor me conduzisse a isso, porque o dia de amanhã, meus irmãos, a Deus pertence. E quantos de nós não sabemos o que a vida nos reserva? Hoje a decisão é a melhor a se tomar. Daqui 10 anos, talvez você se arrependa dela. Então o que é a vida? A vida é uma eterna dependência de Deus. A vida é uma continuação de eu demonstrar a Deus diariamente que eu sou esse pó, que pasme o pó, qualquer ventinho leva ele embora. E por que é que nos mantemos firmados ainda? Porque existe um Deus que nos firma. Como a Priscila disse, existe um Deus trabalhando
talvez cercando-nos como um pó que o vento quer nos arrastar e nos guiando para um caminho eterno. Então eu não posso desprezar essa consequência pecaminosa que todos nós temos de continuar buscando firmeza em Deus. E me olhar, e eu ouvi uma pessoa pregando e dizendo assim, a gente precisava se apresentar, falar, prazer, meu nome é Pó, né? Prezado Pó, que prazer te conhecer. Brincando, claro, né? Mas por causa dessa insignificância. Então, o que é isso para um mundo que é o mundo que nós vivemos pós-moderno? Que vai dizer que nós vamos encontrar a felicidade na nossa racionalização. Se pensarmos corretamente, nós vamos ser iluminados pelo nosso entendimento, e aí sim nós vamos ser felizes. E aí nós vamos nos tornar seres humanos melhores. E está aí a pós-modernidade para provar que isso falhou, né? Que nós não nos tornamos melhores, pelo contrário, piores. E o que a gente deve fazer verdadeiramente olhando para o texto? Dizer, Senhor, a nossa racionalidade não é capaz de nos fazer melhor. Nós precisamos que o Senhor continue nos sustentando. E nós precisamos dizer, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é esse que, mesmo quando eu não reconheço a minha insignificância, o Senhor está ali pronto a me estender a mão no momento mais difícil da minha vida. O salmista vai dizer, olha, ele vai sempre fazer essa comparação, que é muito claro dentro dos Salmos, esse paralelismo, e ele vai dizer assim, olha, verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas da primeira vigília. Perceba a comparação de Deus com a nossa existência. Para Deus, a eternidade é uma coisa sem limite. E Ele vai dizer, olha, Deus, 1000 anos para o Senhor, é como o dia de ontem que passou. E nós, às vezes, vamos nos comparar com Deus, porque nós tomamos atitudes na vida, parecendo que nós vamos durar eternamente. Parecendo que sempre tem um dia para a gente dizer assim, olha, amanhã eu me converto. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu mudo de vida. Amanhã é aquela mesma oração do final de ano. Esse ano eu vou para a escola bíblica. Aí é só o primeiro mês, né? Aí acabou a frequência. Aí termina o ano com 15, 20, e a gente está dando glória a Deus pela frequência. O que aconteceu conosco? É sempre essa perspectiva, essa visão de eternidade. Nunca vai acabar o tempo da gente. A gente sempre vai ter uma nova oportunidade. E pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pode ser que nós venhamos ser levados amanhã. E aí a nossa vida ficou como? Essa visão dele é exatamente isso. O verso 5 ele vai dizer, tu arrastas os homens na correnteza da vida. Ou seja, nós podemos estar aqui e ser levado de forma instantânea, como uma torrente de água que vem e afoga e leva embora. O que ele está dizendo? Ele está falando da insegurança humana, da vida, das incertezas da vida. Dizendo para quê? Para que o homem olhe para isso e veja, olha, nós somos como um sono de ontem. Toda essa nossa altivez, toda essa nossa inteligência, toda essa nossa capacidade lógica de raciocínio, pode ser esquecida amanhã. E como é que a gente pode olhar para um texto desse e dizer assim, meu irmão, que coisa linda, né? Não tem coisa linda aqui. Porque, na verdade, a gente não quer isso. Nós não queremos, o nosso desejo era ver a nossa 10ª geração. E com saúde de 20 ainda a gente queria.
sem envelhecer, sem nada. Esse era o nosso prazer, seria. Mas Deus não nos fez assim. A consequência do pecado gerou isso. Então a vida fez com que o pecado fez com que a vida nos arrastasse. E nós somos estes inseguros. Eu vou dizer para os irmãos a minha experiência pessoal. Perdi faz 2 semanas um amigo muito querido, de 35 anos, aquele que eu disse, da palavra errada, Renê, do câncer lá, que eu esqueci o nome também, não vou arriscar para não errar. E o que aconteceu? Há 6 meses orando, e o camarada faleceu na última. Teve todo o tratamento, depois do tratamento o médico disse, está curado, agora vamos só esperar o transplante. Não achou o transplante, voltou antes do transplante, deram uma dose muito forte de quimioterapia nele, ele não aguentou, foi. 35 anos. Uma mulher e uma filhinha de 3 anos. Aí a gente olha, pastor, mestre em teologia, reverendo da igreja do Nazareno, a gente diz, tanta inteligência, tanta sabedoria, tanto que podia contribuir para a igreja, Deus levou, e aí? Como é que a gente fica mediante a isso, meu irmão? Qual é a segurança que nós temos da vida? Aonde estamos apoiados para continuar vivendo? Nós não estamos apoiados em lugar nenhum. Nós estamos na mão de Deus. E quem dera Deus nos dê existência o suficiente para continuar vendo os nossos filhos e os nossos netos e continuar contribuindo para a boa obra da igreja. Que se Deus disser, sinto muito, sinto muito. Isso é um grande problema, porque a gente quer questionar Deus. E eu gosto muito dessas coisas que não tem muita explicação. Porque vai ter que agir com a fé. Sem fé a gente não entende. Então o que a gente pode olhar? Olhar para a palavra de Deus e dizer assim, olha, são todos como a relva que brota como a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Nós somos isso. A nossa existência é assim. A nossa vida é isso. Você floresce. Você cresce. As pessoas veem a sua beleza. Daqui a pouco, murchou e foi. E o vento levou. E para onde foi? Aí é com Deus, né? Não é com a gente. Não somos juízes. Mas o que nós precisamos entender? Essa eternidade que Deus está dizendo aqui. Ela transcende para depois da morte. Se Deus é o nosso refúgio hoje, com certeza, o dia que o Senhor vier nos buscar ou te buscar individualmente, você continua nesse refúgio. Você se mantém nesse refúgio. Você continua existindo em Deus e crendo que um dia nós nos encontraremos no dia da ressurreição. Mas o salmista vai continuar dizendo assim, porquanto nós somos consumidos pela tua ira, e perante a sua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem as nossas iniquidades, nossos pecados secretos não escapam à luz da sua face. Perceba o que ele vai dizer, que sempre essa sequência ou essa sequela, podemos assim dizer, do pecado, mostra de verdade quem somos. O salmista na oração é o recado, é o detalhe que ele quer nos dar, é exatamente dizer o seguinte, meu irmão, nós precisamos ser o mais sincero possível na nossa oração. Porque está tudo claro diante de Deus. Todos os nossos pecados, os mais íntimos possíveis, aqueles que nós temos vergonhas de falar, sabe aqueles? Estão nus diante da presença de Deus. E na hora que você vá para a oração, ou fora da oração, Deus está contemplando ele. Então o que nós devemos fazer diante dessa grandeza? Se curvar. O grande problema, meus irmãos, é que às vezes aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer, nós temos medo. Nós não apreciamos. Nós não nos rendemos diante dessa magnitude, dessa grandeza. Nós corremos disso. Nós falamos, Deus me viu fazer. Claro que viu. Então não vou mais orar porque eu pequei hoje de manhã cedo.
Aí quem não pecou, meu irmão? O que era para encher-nos de alegria? Era dizer que nós contemplamos um Deus que é de eternidade a eternidade. Nós contemplamos um Deus que é muito mais além do que as montanhas. Se as montanhas não mudam, Deus é muito mais, porque Deus as formou. Então é eterno, imutável. E temos aqui também a onisciência, que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. São atributos para quê? Para você se render diante desse Deus. E não para você fugir dele. E não para você estar distante dele. Eu preciso olhar para as características de Deus e ter prazer em me aproximar dele. E dizer, Senhor, de verdade, tudo isso que o Senhor é, só me faz fazer uma coisa: me render diante de ti. Me quebrantar na tua presença. E não fazer outra coisa. Porque nós sabemos da nossa insignificância. E o que nós precisamos fazer? Meus irmãos, só tem uma coisa que Deus não rejeita: é um coração contrito e quebrantado. Não é muita inteligência, não é palavras de sabedoria, não é nada disso. É você reconhecer e dizer assim, meu irmão, meu Deus, eu não vou conseguir permanecer. Meu Deus, eu estou com a fé balançada. Meu Deus, eu sei que eu não vou conseguir. Está aí os nossos problemas. Diante de Deus, não diante das pessoas. Mostrar para Deus as nossas fraquezas, porque as pessoas já sabem. A gente só precisa confessar para Deus os nossos problemas. Quem vive com você e comigo já sabe que a gente é ruim. E aí a gente confessa isso e diz, nós somos pecadores. Mas a gente no dia a dia, a gente não aceita isso. Se a gente peca e alguém fala mal do nosso pecado, a gente se dói. E aí eu gosto da expressão de alguns que vai dizer assim, fala mal de mim e fala pouco, porque não me conhece direito. Porque se me conhecesse, ia falar muito mais. Tinha muito mais motivo para falar mal de mim. Então, mais uma vez, falta de conhecimento, né? Se você tivesse mais conhecimento, talvez poderia falar com convicção. E dizia isso para o William essa semana. Me conhece pouco. Então, o que é que Deus nos leva, por meio do Salmo, a fazer? Se quebrantar, meu irmão. Sabe o que é isso, meus irmãos? Eu gostei de uma outra analogia que fizeram esses dias. Eu fiz até na última aula que a gente falou sobre teologia. E a pessoa deu uma explicação sobre o conhecimento e a prática, quando ele diz que é mais ou menos aqueles arquivos que nós baixamos, aqueles programas que nós baixamos, você faz o download e depois você precisa instalar ele, né? Ele fica lá no computador, depois a gente vai instalar ele. É mais ou menos o que acontece com a gente tem as informações, mas não está funcionando ainda dentro da gente. Sabia que Deus era eterno? Claro que sabia, faz tempo. Sabia que Ele não mudava? Claro que sabia, faz tempo. Sabia que Ele conhece de tudo? Sabia, claro que sabia. Mas por que isso não está fazendo efeito na gente? Por que isso não me quebranta? Por que isso não muda a minha postura de vida? É porque está faltando instalar aí, né? Está faltando descer, assentar no nosso coração tudo isso. E quem dera seja essa noite, que o Senhor vai fazer efeito por meio da sua palavra em nós. Quem dera seja essa noite que eu possa entender que a vida de verdade não tem por que se gabar dela. Não tem por que o nosso sentimento de superioridade. Não tem por que o nosso olhar, o nosso respeito como melhor do que ninguém. Porque não somos. Somos esses pó e cinza, ou pó e barro, né? Limitados. Carente de alguém que nos mantenha existindo. Então, olhe para a palavra de Deus e ele vai continuar dizendo assim: sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias da nossa vida chegam aos 70 anos ou 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Ele vai dar uma limitação aqui.
E ele vai dizer, ele vai fazer uma alerta para nós, que nós precisamos perceber que a vida, ela só vai ter sentido a partir de Cristo. E perceber que a vida tem um limite. Nós somos temporais. Nós não vamos para além. E para você perceber que você é temporal, você precisa planejar. O que é que você planeja a respeito da vida cristã? Eu não vou dizer profissional, porque é claro que você tem um plano profissional. É claro que você tem um objetivo de carreira. Ou talvez você já alcançou profissionalmente. Mas qual que é o seu objetivo na vida com Deus? Sabendo que você tem pouco tempo. Aonde você quer chegar com Cristo? Qual é a sua vida de intimidade com Ele? Que você tem mantido e quer que isso desenvolva. Então eu preciso olhar e dizer, meus irmãos, eu tenho... Aí você vai dizer assim, não, Kias, eu não preciso não. Porque eu já entendi que eu vou para a eternidade. Então aqui na terra a conversa é outra. Não. Eu acho maravilhoso nós olharmos para isso daqui que nós temos em mão hoje. É a palavra de Deus. Escrita por alguém que já foi faz muito tempo. Que Deus agiu por intermédio dele, mas ele ficou marcado na lembrança. Eu vou perguntar para você, o que é que você está fazendo? Ou o que é que Deus está fazendo por seu intermédio, que vai durar para sempre? Porque a ação de Deus por meio do homem, ela não se vai, ela dura para sempre. Está aqui a prova disso. O que é que nós vamos fazer, que alguém vai dizer, eu lembro de Deus agindo na vida daquele homem. Eu lembro de Deus falando por intermédio daquele pastor. Na hora eu me fiz de desavisado. Fingi que não era comigo. Fiz até cara feia, porque não estava muito boa a palavra. Mas eu sabia que era para mim. Então o que é, meus irmãos, que nós vamos permitir Deus fazer por nosso intermédio em vida? Que seja com 60 anos de vida. Que é a hora que nós vamos ter experiência de vida. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer, você não é aquele homem que eu conheci há 30 anos atrás. Você não é aquela mulher que eu conheci há 30 anos atrás. Você não faz na mesma velocidade. Você não faz do mesmo jeito, na mesma quantidade. Mas eu vejo Deus agindo em você ainda. Eu percebo palavra de Deus na sua vida ainda. Meus irmãos, não permita que nós passamos 70 ou 80 anos aqui e ninguém nunca lembre de nós. Nós não tenhamos um filho para contar a nossa história. Nós não tenhamos um amigo que diga, talvez você nunca mais veja ele, mas ele diga assim, olha, o Anderson foi alguém que mudou a minha vida. Eu posso dizer que o Anderson é igual Cristo. Antes do Anderson era uma coisa, depois do Anderson foi outra coisa. Quem é a pessoa que nós vamos influenciar a este ponto? Ou o grupo de pessoas? Quem dera Deus faça isso conosco, meus irmãos. Mas Deus só vai fazer isso conosco se você reconhecer a sua insignificância. E saber que é só Ele que pode fazer isso. Não é você. Não é a sua certeza pessoal. Meus irmãos, eu percebo hoje que Deus quer nos quebrantar. Hoje é um dia que o Senhor quer, como eu digo, nos humilhar. E não é nos humilhar fazer vergonha, não. Não é fazer vergonha, que Deus não quer fazer vergonha. Deus está esperando o nosso reconhecimento. De verdade, meu irmão. Não é um reconhecimento assim, Deus é Deus. Legal. É aquilo que vem do profundo da nossa alma. E que o Senhor olhe para nós e veja de verdade pobres de espírito.
Aqueles que reconhecem o seu estado estão mendigando e pedindo para que o Senhor supra a sua necessidade. Você consegue entender que você chega diante da presença de Deus assim? Ou nós estamos dando ordem para Deus ainda? Reivindicando promessas que não têm fundamento? Nós ainda estamos lendo salmos imprecatórios, dizendo: Senhor, mata os nossos inimigos, que matar os nossos inimigos tem sabor de mel. Ainda estamos dessa forma, meus irmãos? Eu creio que não. Creio que nós já fomos instruídos. Eu creio que a palavra de Deus já assentou em nosso coração. E nós já temos maturidade o suficiente para reconhecer que você e eu, nós não somos ninguém. Nós só somos alvos da graça de Deus. E é essa graça que nos alcançou. Simplesmente. Não temos cargos, funções eclesiásticas por ser melhor, por pecar menos, por ter mais autoridade. É só funcional. Simplesmente. Precisa ter. Só por isso. Agora o texto vai dizer o seguinte: quem é capaz de conhecer a força da tua ira e da tua cólera? O verso 11, segundo o temor que lhe é devido. Se assim, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar corações sábios. Esse primeiro versículo 11 vai dizer exatamente esse sentimento de perceber que o nosso pecado vai tornar Deus irado em todo o tempo. É claro que aqui nós precisamos entender que o contexto do salmista não tem a revelação progressiva que se dá no Novo Testamento. Hoje nós entendemos que a ira de Deus é aplacada por meio da graça de Jesus Cristo, o sacrifício dele, a nosso respeito. Mas aqui se sabe que o nosso pecado desperta a ira em Deus. E ele está dizendo assim: olha, quem conhece a força da ira de Deus e a sua cólera, segundo o temor que lhe é devido, se nós conhecêssemos, se nós sabêssemos o quanto Deus se ira, meus irmãos, nós lhe daríamos o temor que lhe é devido. Por que nós não temos temor? Porque nós não conhecemos. Ele está orando dessa forma. E o verso 12, que é o mais maravilhoso, que ele vai dizer assim: sendo assim, já que nós não conhecemos isso, nós estamos lhe pedindo: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar corações sábios. Então, já pressupõe uma ideia de que nós intuitivamente não vamos saber contar os nossos dias. Já está claro no texto que você e eu vamos desperdiçá-los. O que ele está dizendo: o Senhor nos ensina a não desperdiçar os nossos dias. Nos ensina que o dia, que a nossa vida não passe de forma vã. Que todo o nosso trabalho seja vão. Ele está dizendo assim: olha, eu quero que o Senhor nos ensine, a fim de que possamos alcançar corações sábios. Meus irmãos, a sabedoria não é inteligência, a sabedoria não é acúmulo de conhecimento, não é rapidez de raciocínio, a sabedoria não é esse monte de informações que nós ganhamos na escola. A sabedoria é a forma pelo qual nós lidamos com as coisas do dia a dia. O Tiago vai dizer assim: olha, tendes por motivo de grande alegria quando vocês estiverem em tribulações. Você vai dizer: meu irmão, o Tiago acho que não estava muito bem no dia que ele escreveu esse texto aí não. Quem é que faz festa no dia da tribulação? Está tudo bem, legal, pareceu a tribulação, vamos lá em casa lá. Vamos lá em casa lá fazer festa, meu irmão está convidado para a festa porque é dia de tribulação. Oh glória! Eu nunca vi isso, já viu? Eu nunca vi.
Mas aí ele vai continuar o texto e ele vai dizer assim, olha, se alguém tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, a reação em meio à tribulação que vai demonstrar a sua sabedoria. A forma que nós vamos enxergar na nossa insignificância da vida, e que nós vamos reagir por conta disso, vai demonstrar se você tem sabedoria. Então é a prática, é o viver diário, é o conhecer a Deus que está ligado com sabedoria. Não é informação sobre Deus, é a prática daquilo que você recebe aqui na igreja, na escola bíblica, aonde for, a respeito da palavra de Deus. Você é sábio quando você pratica, não é quando você raciocina rápido. Eu sei o que fazer, mas não faço. Então, meus irmãos, que o Senhor dê esse coração, porque aqui a ideia de coração é a totalidade do ser, é o centro do ser. O escritor aos Provérbios vai dizer o seguinte: do coração procede as saídas da vida. Então, se eu tiver um coração sábio, as minhas decisões da vida, os meus motivos para viver, o que me conduz à presença de Deus, será algo sábio. Então, meus irmãos, não venha com essa ideia de que o conhecimento, a formação, um monte de coisa vai dar sabedoria para ninguém, não. O que dá sabedoria, meus irmãos, é a prática, é a vida, é a conduta segundo a vontade de Deus. Aquele que conhece a Deus, o conhecer a Deus é sábio, por quê? Porque nós nos relacionamos com Ele, nós estamos ali dia após dia com Ele, e aí nós vamos o conhecendo. Não é conceito, Deus é eterno, beleza, Deus é eterno, mas como é que eu sei que Ele é eterno? Vivendo. Deus sabe de todas as coisas, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, e como é que eu sei? A hora que eu ponho o joelho no chão, e Deus fala assim, olha, tem um pecadinho aí que a gente precisa resolver, tem um detalhinho ali que você precisa ir lá, conversar com o William lá, e resolver ele, vai lá se acertar com ele, vai lá conversar com o pastor. O que é isso? Deus conhece, meu irmão, e te conduz a caminhos de sabedoria. Então vamos permitir que o nosso dia a dia seja de verdade isso, meu irmão, a sensibilidade de ouvir Deus falar conosco e dizer, Senhor, eu quero alcançar esse coração sábio, para que lá na frente eu não olhe para trás e diga assim, perdi minha vida. Vivi 70 anos e joguei fora. Quer ver um exemplo simples? Nós todos estamos vendo aí o que está acontecendo com esse negócio de previdência, de aposentadoria, de tudo isso. E aí a gente fala assim, meu irmão, mas eu quero aposentar. Nosso sonho é aposentar. Talvez nós não vamos conseguir aposentar, porque aí vai ter que aposentar com 100 anos, né? Aí não vai dar para aposentar. E o que é que nós estamos fazendo para passar a nossa boa velhice? O que é que nós estamos juntando ou trabalhando para desenvolver algo que quando nós estivermos mais velhos, nós não venhamos precisar de aposentadoria? Nada, né? Porque é a obrigação do governo. Vai dançar, e eu vou também, se nós não se cuidar. O que a gente precisa fazer, meus irmãos? Entender que Deus vai nos dar sabedoria, para que nós venhamos administrar corretamente o que temos hoje, para no dia que vier esses dias aqui, que a vida já não vai ter mais tanta graça assim, que as dores serão contínuas, que o vigor já não é mais o mesmo. Nós vamos poder dizer assim, olha, eu ajuntei, não para ficar rico, mas para ter um sustento na hora do dia mau. Por isso que o escritor ao Eclesiastes não vai dizer, lembra-te do teu Criador quando você estiver velho. É que está velho? Lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que venham os maus dias. Então, meus irmãos, eu preciso olhar para isso. E quando o salmista vai desenvolver tudo isso, ele vai dizer o seguinte,
Senhor, olha, eu já percebi que nós somos como pó, que nós somos insignificantes. Eu já percebi que a vida nos leva como a água leva as coisas. Eu já percebi que a nossa vida se dissipa. Eu já percebi que a tua ira nos aflige dia a dia. E o que eu preciso? Eu preciso no verso 13. Volta-te para nós, Senhor. Volta-te para nós, ó Eterno. Então a eternidade não é um conceito, a eternidade é o fim. É o meio pelo qual nós continuamos existindo em Deus. Ele vai dizer até quando haveremos de esperar. E aqui ele faz a oração que é a que nós temos que fazer. Tem compaixão dos teus servos. Você precisa concluir, depois de tudo isso que nós estamos falando, qual é a conclusão que chegamos? Ah, o irmão hoje só falou coisa que, né? Nós não saímos motivados do culto, não. Não está muito legal. O que eu preciso fazer? Eu preciso me conscientizar de que o Senhor precisa ter compaixão de nós. É dizer, Senhor, olha, eu sou pó, eu sou efêmero, eu sou transitório, eu sou alguém que qualquer um empurra para lá e para cá. Só tem uma coisa que pode fazer com que eu seja diferente disso que eu sou: a tua compaixão, a tua graça. Só isso pode fazer com que eu permaneça. E quando eu chego nessa conclusão, é a conclusão que o Senhor espera, que é a hora do quebrantamento, é a hora da rendição, é a hora da humilhação, é a hora do reconhecimento de quem é Deus. E aí a gente pode voltar para o começo e dizer, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Senhor, nós sabemos que em Cristo o Senhor voltou-se para nós. Sabemos que a sua graça nos alcançou. E nós estamos aqui por quê? Porque nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos a tua graça, nós reconhecemos o teu amor. Nós sabemos que o pecado só não nos matou lá no jardim do Éden, por causa já da sua graça, por causa já do seu amor. As gerações e as gerações têm se mantido porque o Senhor tem sustentado. Então o que é isso, meus irmãos? É o reconhecimento de quem Deus é. E não é o que Ele faz, é quem Ele é. Vamos dar um salto para a gente terminar? Lá para os últimos versos, 16 e 17. Ele vai dizer assim, que as tuas realizações se manifestem aos teus servos. Que aos teus servos e a tua maravilhosa graça, glória. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós. Faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O que é mais maravilhoso e o que não pode acontecer conosco, é o que ele está dizendo aqui, olha. Que as realizações, que as tuas realizações se manifestem aos teus servos. Ele está pedindo para isso. Aquilo que a Priscila disse, que Deus trabalha. Sabe o que acontece conosco? Nós não vemos, nós não percebemos, nós não contemplamos. E sabe por que nós não contemplamos? A nossa sociedade vive exatamente o que fizeram com o povo quando estava cativo no Egito. Moisés chegou lá e falou, olha, liberta meu povo para prestar culto para mim e tal, assim, que nós já sabemos a história. O que o faraó fez? Dá trabalho para esse povo. Se esse povo está indo para a igreja, quer cultuar, é porque está desocupado. Vamos dar trabalho para eles. Então já entende-se que o excesso do trabalho distancia as pessoas da adoração. E o que nós vivemos hoje? Isso. Trabalhamos. E a adoração? E a contemplação das obras da mão do Senhor? E aquilo que o Senhor realiza por nós, não estamos vendo. E aquilo que Deus faz por nós dia após dia, não contemplamos. Perdemos a contemplação porque nós não conseguimos parar e olhar para o céu e dizer, olha as grandezas das obras das tuas mãos, porque nós estamos na atividade.
Na atividade. E a atividade nos distancia da contemplação. E aí nós saímos da atividade do trabalho e nós entramos na atividade da igreja, que também nos distancia da contemplação. Que as tuas obras se manifestem. Perceba a manifestação de Deus, meu irmão. Perceba Deus agindo na sua vida diariamente. Perceba a mão de Deus nas pequenas coisas. Não precisa Deus agir no extraordinário. Deus age no ordinário. Naquilo que talvez perdeu a relevância, porque acontece todo dia. O povo no Egito dizia: Senhor, eu tenho nojo, fastio desse pão. Era o maná que caía do céu todo dia, sem trabalho. Por quê? Estou acostumado, é hábito. Então, meus irmãos, olhe para isso, e ele vai dizer assim: olha, que a graça do Senhor, nosso Deus, pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aqui é o quê? É entender de verdade, quer seja o trabalho para Deus, quer seja o trabalho fora, nós precisamos que Deus confirme. Nós precisamos que Deus nos capacite para tal. Nós precisamos que Deus haja por nosso intermédio, para que as pessoas olhem para você e digam assim: estou vendo Deus agir naquele moço ali. Mas ele está fazendo o que todo mundo faz. Perceba lá naquela passagem que estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Qual é a diferença? É o trabalho que eles estavam fazendo? Um estava na igreja louvando o tempo inteiro e o outro estava trabalhando? Não, estavam os dois trabalhando, fazendo a mesma coisa, mas um foi levado e o outro foi deixado. Por quê? Talvez, uma das conclusões que nós podemos ter, fazia para Deus. Fazia para que Deus fosse glorificado. Faz um trabalho, não é na igreja, não, mas faça para Deus, e deixa Deus confirmar a obra das tuas mãos. Não seja autossuficiente, não diga assim: faz 30 anos que eu faço isso aqui. Nem Jesus faria tão bem como eu faço. Tem algumas afrontas aí, né, no Facebook. Se Jesus fosse homem, ia tomar uma surra de mim, não é o que o cara lutador lá falou? Afronta, meus irmãos. Nem Jesus faria. Se eu sou um carpinteiro, nem Jesus faria, porque Jesus não trabalhou 35 anos igual eu trabalho. Jesus parou para ir para o ministério, né? Isso é coisa de pastor, né? Deve ter ficado rico. Entendeu? E cria qualquer coisa. Mas a realidade, meus irmãos, é que Deus espera agir por nosso intermédio. Não importa quanto tempo você vai viver. Talvez você viva mais do que 80. E com saúde, se Deus quiser assim, louvado seja Deus, está fazendo hora extra já. Mas se não, meus irmãos, 50, 60, 50, não importa. O que importa é que Deus deixe algo escrito aqui na terra pelas tuas mãos. E que nós alcancemos corações sábios. E perceba a ação de Deus, meus irmãos. Eu gosto demais, meus irmãos, não percebam que nós viemos do meio pentecostal e nós temos essa preocupação de que as pessoas se manifestem quando nós estamos pregando. Não temos isso, meu irmão. Nosso único desejo é que as pessoas nos ouçam falar. O barulho, não adianta fazer barulho aqui e não fazer efeito lá fora. Eu quero que faça efeito lá fora. Então, deixa essa palavra ser lançada no seu coração.